Boa noite. Vamos hoje conversar sobre o céu astrológico e fazer a nossa meditação juntos. Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Recebendo vocês aqui, aguardando um pouquinho a Rosa entrar, para a gente poder conversar. Ela acabou de mandar a solicitação. Tudo bem? Queria só falar uma coisa para vocês, uma diquinha a respeito de meditação. Na hora da meditação, se a gente, como nós aqui no Ocidente temos a cabeça muito agitada, se a gente conseguir fazer, na hora de respirar, a gente inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca, né? E a expiração ser um pouquinho mais prolongada do que a inspiração, inspira e a expiração um pouquinho mais prolongada, isso ajuda a promover um estado de serenidade, de calma com mais facilidade. Então, para quem tem dificuldade, né, de entrar num estado mais tranquilo na meditação, esse é um pequeno truque que ajuda. Vou fazer a Rosa entrar, tá? Cadê ela? Eita. Vai entrar. Oi. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Lígia. Tudo bem? Tudo bom, querida? E aí? Muito frio? Bem, um pouquinho, né? Eu acho que a gente sente a diferença, né? Estamos combinando hoje. Isso, devagarinho. É, Então, então. tens alguns recados? Não, acho que basicamente é só o nosso retiro, né? Que o de outubro, porque o de junho realmente a gente está lotado, né? E só, enfim, às vezes acontece no final um momentinho aí que acontece que alguém desiste por alguma outra razão, mas digamos uma lista de espera pode ser, mas em outubro a gente vai fazer um retiro dia 10, 11, 12. Tá passando tão rápido que a gente 10, 11, 12 lá em Teresópolis, no Ashra Vrajabhumi. E também, quem estiver interessado, nesse domingo eu vou dar uma aula de 5 ritmos online. Então, depois eu vou colocar o post aqui para quem estiver interessado, porque esse Brasil é tão grande, né? Sim. Pode estar podendo aproveitar o domingo e dar uma dançadinha que dá uma esquentada e, enfim. Que horas vai ser no domingo? 10h30. Hum, 10h30 até da meio-dia. manhã? E aí as pessoas para se inscreverem fazem como? Tem Entram direto? Eu vou postar o flyer aqui, aí tem lá o link, né? Tá bom, Tá bom? tá Então, ótimo. Então, tá. então vamos para o tema da semana que promete, como sempre. Vivemos tempos intensos, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos ver primeiro o céu astrológico de agora, desse momento, que é aquele que inspira o nosso trabalho, né, durante toda a semana. Então, nesse céu, nós temos o Sol, Mercúrio e Júpiter em Gêmeos, né? Muita gente em Gêmeos. Lua em Virgem, no meio do céu, em quadratura com o Sol. O Saturno fazendo conjunção com Netuno em Áries, em quadratura com Júpiter. O Marte em Leão na casa 9, em trígono com a Vênus, que está em Áries na casa 5. Bom, nós temos um grande triângulo, na verdade, em fogo, envolvendo o ascendente Sagitário, aqui para o hemisfério sul, a Vênus em Áries e o Marte em Leão. Bom, diante desse céu astrológico, e como sempre, a gente precisa lembrar, porque vem pessoal novo, ou depois mesmo houve o pessoal novo, é como se o céu astrológico ele avisasse para a gente que determinadas pulsões,
forças arquetípicas estão sendo ativadas e consteladas dentro da psique de cada um de nós, de todos nós, na verdade. Né? Então, é como se a gente pudesse, então, entender mais por que certas coisas estão acontecendo e por que certos impulsos em nós também, e a gente poder fazer escolhas quando a gente precisa trabalhar essas forças dentro da gente, né? Com mais consciência do que está acontecendo. Então, o tema é sempre extraído do céu astrológico, e ele vai até domingo próximo, né? E ele diz assim: a palavra imanta, o conhecimento esclarece e o movimento aquece. A palavra imanta quer dizer que as nossas palavras atraem acontecimentos. E da importância de nós sermos cuidadosos com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expressa ou que a gente não expressa. Enfim, é um céu muito mercuriano e a palavra tem uma importância muito grande. É uma ótima oportunidade para que a gente possa estar trabalhando exatamente essa nossa qualidade ou habilidade, né, de se expressar. Então, no céu nós temos o Sol, Mercúrio e Júpiter em Gêmeos, né, que é o signo mesmo da palavra, das comunicações, e a gente ainda tem a Lua em Virgem, que também é regida por Mercúrio, o mensageiro lá do zodíaco. Então, por isso que a palavra entra aqui nessa semana com uma relevância. O conhecimento esclarece, né? E esclarece se a situação é luminosa ou é sombria. De que lugar dentro de nós ou dos outros saiu aquilo que a gente está experienciando. E é o conhecimento, é o saber de nós mesmos e como é que se processam as nossas interioridades é que permitem a gente ter essa percepção, né? E esse conhecimento esclarece, é expresso pelas forças do ascendente Sagitário, do Marte em Leão na casa 9, que é a casa de Sagitário. Né? Sagitário é uma força ligada ao conhecimento. Né? A presença da força do conhecimento poder estar mais facilitado, inclusive, para a gente desenvolver essa semana, o conhecimento sobre várias coisas, né? Tá ativado em nós. Né? Sagitário tem a ver também com a busca da verdade, do próprio propósito. Né? E o movimento aquece. Né? Bom, Gêmeos e Sagitário se relacionam com o movimento, né? E o movimento nos aquece quando? Né? Quando ele é coerente com a palavra consciente, inspirada pelo conhecimento. Não é assim? Se a gente juntar tudo, né? Senão a gente pode fazer coisas que acabam dando frio na barriga. A gente está em movimento, mas sente frio na barriga, porque a gente está fazendo coisas, está fazendo escolhas, dissociar desse processo interno, da gente perceber de onde está nascendo aquilo em nós, e a gente vai sendo arrastado muito mais pelas nossas sombras ou pelas sombras dos outros ou do mundo, né? Então, e lembrando que essas forças todas, minha gente, elas se referem à nossa vida pessoal e à nossa vida coletiva, quer dizer, tá todo, né? As coisas coletivas estão sendo movidas aí também por esse mesmo tema. Então, vou repetir o tema só. A palavra imanta, o conhecimento esclarece, né? E o movimento aquece, né? Para a gente aprofundar mais um pouquinho, temos o comentário desse tema que diz assim: quando forças sombrias inoculam o caminho, somente um discernimento ígneo, para levar a luta, para levar a luta. Acaba aí. Bom, então acho que a gente aqui para um pouquinho para entender o que a gente está querendo dizer com luta aqui. A luta é o conflito, eu acho, para impor a vontade de alguém ou de algum grupo pela agressividade, pelo abuso, pela violência, pelo desrespeito. Isso a gente pode chamar de luta. Mas somente um discernimento ígneo pode levar a luta à condição de bom combate. E o bom combate, diferente da luta, né, acontece quando se enfrenta o que for preciso para sermos fiéis à nossa consciência, ao nosso propósito, ao nosso Dharma. Aí isso é o bom combate, que começa sempre dentro da gente, né?
para que a gente possa ter essa fidelidade e não nos trairmos, não trair a vontade da nossa alma, né? Bom, forças sombrias, então, estão ativadas e expressas nesse céu, pessoal, pelo Saturno e pelo Netuno em conjunção, que não é uma conjunção ainda exata, mas estão em conjunção em Áries, mas fazem hoje uma quadratura com Júpiter. Além do Sol e da Lua também estarem em quadratura hoje, né? Tudo isso pode ativar, nessa semana, a acentuação de manifestações autoritárias. O jogo do domínio versus a submissão na vida pessoal ou na vida coletiva. A gente já está vivendo isso bastante, que a gente vê, mas essas forças no aspecto sombrio podem acentuar e a gente ter notícias mais difíceis ainda do que a gente está tendo. Crises institucionais, políticas, geopolíticas, institucionais, jurídicas, religiosas, militares, que já existem, podem se intensificar. O aspecto sombrio do céu nos fala que o senso ético em nós, no entorno de nós e no nível coletivo, ele tende a se esgarçar se a gente não se trabalha, né? E o que é isso? É quando se quer expandir a qualquer preço, né? Tudo justifica, né? E a gente perde a noção, na verdade, do que tem valor realmente na vida e quais são os limites. A gente pode estar vendo essa semana um aumento ainda do investimento para colapsar estruturas e modelos pré-existentes, né? Só que, apesar dessa força que tende a se manifestar através dessas sombras, a gente também tem disponível na nossa psique, que o céu mostra, né, a energia daquele grande, lindo triângulo que eu falei em fogo, né, que nos fala dessa força ígnea, fogosa, do fogo do espírito, estando presente em nós também. O ascendente Sagitário nos fala que é um signo de fogo, nos fala de foco, de sentido para aquilo que a gente faz, sabe? Muito da busca da nossa verdade, fortalecendo isso. O Martin Leão é o guerreiro do coração, digamos assim, é o arquétipo do guerreiro do coração, né? Na casa 9, mais ainda, que é a casa de Sagitário, que é a casa do conhecimento e também do propósito maior. Nós temos nesse céu a Vênus, que é o planeta do amor, é a força do amor em nós, na casa do amor, que é a casa 5. Então, potencializando essa capacidade do amor em nós, né? Está no signo de Áries, que é pura vitalidade, né? Essa é a força do amor que rompe, né, na gente e também aciona, nesse caso, a guerreira do coração. Então, nós temos nesse céu dois arquétipos, nos homens e nas mulheres, em todo mundo, do guerreiro do coração e da guerreira do coração, feminino e masculino dentro de nós. Tá? Agora, no entanto, para a gente colocar essas forças que estão disponíveis em movimento na nossa vida e fazer com que elas nos ajudem a lidar com a sombra em nós mesmos, com as nossas dificuldades e com as dificuldades no entorno, vai ser preciso muita observação, muito contato, a gente estabelecer um bom papo, uma boa conversa contínua entre o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo, que é alguma coisa que a gente precisa desenvolver no cotidiano, sempre na nossa vida, mas essa semana vai estar pedindo muito, para que o nosso discernimento, então, possa ser elaborado e possa estar embebido pela guiança do espírito, do nosso espírito, né? E aí a gente possa ser e agir ressoante com o nosso Dharma. Então, essa semana, muita, porque tem um lado geminiano que é apressado. Plutão em Aquário é apressado. Áries é apressado. Apesar de Saturno e Netuno que não são apressados, mas tem uma coisa assim. Então, tem um contato, né? Com que a gente, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo sobre isso, como é que eu junto essas coisas para daí elaborar uma compreensão mais profunda, né? E aí a gente poder agir no nosso dia a dia, nas nossas relações a partir daí.
Eu acho, sabe, Rose, pessoal, que essa é uma semana para a gente se inspirar num homem brasileiríssimo que eu amo muito, que nasceu numa cidade cujo nome significa bem, uma Vênus em Áries na casa 5, o nome da cidade que ele nasceu. A cidade que ele nasceu significa a cidade do coração, é Cordisburgo, em Minas Gerais. Eu estou falando do João Guimarães Rosa e vou querer lembrar aqui, para nos inspirar essa semana, uma das suas frases mais conhecidas e lindas por ser muito preciosa, né, e que cai como uma luva, eu acho, para nós nos exercermos essa semana. E aí, lembrando aqui, ele diz assim: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Que eu acho que é exatamente isso, sabe? Da gente se inspirar. E digo eu aqui, em função dessa frase dele, é a lucidez do fogo do nosso coração agindo que a gente vai precisar viver essa semana. Lucidez do fogo do nosso coração. Bom, tendo em vista isso, quero trazer ainda mais uma outra inspiração que a gente tem, muito preciosa, né, para a nossa semana, que é o nosso calendário da luz da Terra de Judá, inspirado pelo I Ching, essa sabedoria milenar, né, que decodifica a luz que a gente está recebendo aqui no hemisfério sul. E aí decodifica através do hexagrama dessa semana, que é Trovão sobre Terra. E o nome dele é Entusiasmo. Mas o texto que esse hexagrama traz para essa semana sobre entusiasmo, ele é bem interessante. Ele fala assim: não é aconselhável que o indivíduo se deixe iludir pelo entusiasmo. Não é aconselhável que o indivíduo se deixe iludir pelo entusiasmo. Tomar consciência de um falso entusiasmo é algo possível e muito favorável. Então, minha gente, eu acho que é assim, sem empolgações imaturas essa semana, sabe? Por isso a observação, o juntar, o pensar com sentir, né? O entusiasmo é uma coisa linda, como a gente sabe, é estar plenos de Deus, né? Cada um com Deus dentro de si, mas o nosso lado, imaturo, apressado, né? Que não observa os sinais nossos mesmos, das pessoas e dos fatos que nos são oferecidos, né? Nos colocam em falsos entusiasmos, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado maior, porque tem uma energia maior essa semana que o calendário da luz está avisando para a gente a cair nesses falsos entusiasmos, né? Em vez da gente estar sendo movido por essa divindade dentro de nós, né? Então, a gente pode, com muita facilidade, estar avaliando e agindo pelo nosso ego, pela criança ferida em nós, que com medo de perder, às vezes, as coisas, quer que tudo se resolva muito rapidinho. E aí fica entusiasmado, já está tudo resolvido, quando, não, peraí, tem que cuidar mais, tem que amadurecer mais isso aqui, aquilo lá, né? E se a gente não faz isso, logo, logo vem o tombo na realidade, né? Então, essa semana, devagar, devagarinho, e observação sensata, para só depois a gente comemorar as conquistas que são verdadeiras e que a gente tem todo o direito de conquistar e de comemorar também. É isso. Vai lá. E nada como meditar para que a gente use o brilho do olho, né? E não a pressa Uhum. de realizar rápido, para que a gente continue o nosso caminho. Então a gente, de novo, faz contato com o nosso corpo, fecha os nossos olhos, percebe se os nossos ombros estão pesados, a gente dá uma mexida neles, vai dando uma acomodada, se a gente estiver sentado, se a gente estiver deitado, também perceba o seu corpo, abra
esse espaço interno dentro de você, através dessa respiração, como a Lígia falou, inspira, sustenta e solta pela boca. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que há em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que há em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que há em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
que essa semana a gente possa estar com muita clareza, discernimento e um coração pulsante de sabedoria, para que cada vez mais a gente utilize dessas sabedorias que o céu e a luz nos diz para que a gente possa fazer um caminho, uma linda jornada. Obrigada a todos, obrigada, Lígia. Obrigada, Rosa. Obrigada, pessoal, por a gente estar junto, gerando essa egrégora, fortalecendo a todos nós. E lembrar, eu acho que coragem não é não ter medo. Coragem é quando a gente faz uma coisa porque aquilo faz o maior sentido para a nossa alma. Aquilo tem um significado que a gente sabe que está linkado a um propósito maior, né, que inunda a nossa vida. Então a gente vai com medo de tudo. Com certeza. Beijo, pessoal. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.